Olá, caros alunos do sexto ano. Eu sou a professora Wanderleia Souza e hoje vamos ter mais uma aula de matemática. O tema da nossa aula de hoje é sistema de numeração decimal, o valor posicional. Vamos compreender que um algarismo, ele muda de valor de acordo com a posição que ele se encontra em um determinado número. No sistema de numeração decimal, os números são lidos ou escritos mais facilmente quando separados os algarismos em grupos de 3, começando pela direita. Isso porque cada 3 ordens forma uma classe. Cada grupo de 3 algarismos constitui uma classe, e cada classe tem um nome, como podemos ver no quadro a seguir. Podemos perceber que o quadro ele está organizado em ordens e classes. Da direita para a esquerda, nós temos a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, a quinta ordem, assim sucessivamente. Percebemos também que a cada 3 ordens forma as classes. Então, a primeira, a segunda e a terceira ordem forma a classe das unidades simples, a quarta, a quinta e a sexta ordem forma a classe dos milhares, a sétima, a oitava e a nona, classe dos milhões, a décima, 11ª e 12ª forma a classe dos bilhões. Lembrando que o quadro de ordens, também conhecido como QVL, que é quadro de valor de lugar, nos ajuda a ler, escrever, compor e decompor números. Para compreender melhor o conteúdo de hoje, nós vamos fazer algumas atividades. Pegando um determinado número, no caso aí temos o número 7.345. Esse número podemos perceber que ele tem 4 ordens. A ordem da unidade, da dezena, da centena e da unidade de milhar. Também podemos perceber que ele tem 2 classes. Então, essa separação com ponto poderia ser só um espaço, né? Então, unidade, dezena e centena vai formar a classe das unidades simples. E o sete faz parte da classe dos milhares. Então, observando cada algarismo, então, dependendo da posição que ele estará, ele vai ter um valor. Então, o 5 que está na unidade, e cada unidade vale 1. Então, 5 vezes 1, 5. O 4 que está nas ordens das dezenas, então cada dezena vale 10. Então, 4 vezes 10, 40. O 3 que está na ordem das centenas, 3 vezes 100, 300. E o 7 que está na unidade milhar, cada unidade milhar vale 1000. Então, 7 vezes 1000, 7.000. Decompondo o número, nós percebemos que o número é composto pelos 7.000, mais 300, mais 40 e mais 5. Escrevendo o número por extenso, ficará 7.345. Passando para a nossa próxima atividade, escreva todos os possíveis números formados pelos 3 algarismos representados abaixo, sem repeti-los. Então, nós temos aí o algarismo 4, o 3 e o 8. Vamos começar a formar, colocando na frente os algarismos menores. Então, teremos o número 348, o 384, 438, 483, 834 e o 843. Então, podemos observar dos números formados, o menor número foi o 348 e o maior número, 843. Então, vamos analisar esses dois números. Analisando os dois números formados, no caso aí, o número 348 e o número 843, podemos perceber que os dois números têm 3 ordens, né? No caso, a unidade, a dezena e a centena. Nesses dois números, no caso, o algarismo 3, no primeiro número, ele tem valor posicional 300, pois está na ordem das centenas. Já no segundo número, no número 843, ele tem valor 3, pois está na ordem das unidades. Já o algarismo 4, tanto no primeiro número como no segundo número, ele tem valor posicional 40, pois se encontra nos dois números na ordem das dezenas. Já o algarismo 8, no primeiro número, ele tem valor posicional 8, pois se encontra nas ordens das unidades. E no segundo número, né, no número 843, ele já tem o valor posicional 800, pois o 8 se encontra na ordem das centenas. Passando para a nossa última atividade de hoje, decomponha o número presente no quadro abaixo e escreva por extenso. Então, no caso, analisando aí o número, nós temos o algarismo 6, que está na ordem das unidades, o 3 na ordem das dezenas, o 4 na ordem das centenas, o algarismo 0 na ordem das unidades de milhar, outro
outro algarismo zero na dezena de milhar, o zero na centena de milhar e o algarismo 5 na unidade de milhão. Então, podemos perceber que esse número é formado por 7 ordens. Então, analisando a posição dos algarismos em cada ordem, teremos... Então, o 6, que está na ordem das unidades, cada unidade vale 1, então 6 vezes 1, 6. O 3, que está na ordem das dezenas, 3 vezes 10, porque cada dezena vale 10, então é igual a 30. O 4, que está na ordem das centenas, cada centena vale 100, 4 vezes 100 é igual a 400. Já o algarismo zero, que está presente na unidade de milhar, na dezena de milhar e na centena de milhar, como ele tem valor zero, então nós não vamos representá-los. Já o número 5, que é a unidade de milhão, ou seja, cada unidade de milhão vale 1 milhão. Então, como temos o número 5, 5 vezes 1 milhão, 5 milhões. Fazendo a decomposição do número 5.436, teremos 5 milhões mais 400, mais 30, mais 6. E como fica esse número escrito por extenso? Então, 5.436. Chegamos no final da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido bem o conteúdo de hoje. Desejo que vocês tenham um ótimo desempenho na resolução das atividades. Ficamos por aqui e até a próxima, pessoal.